Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa sobre a série clássica A Galeria do Terror. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje vamos falar aí sobre mais um episódio que tem 2 segmentos de histórias diferenciadas. Hoje vai ter episódio escrito pelo Rod Serling, um episódio de faroeste muito interessante, né? Que a gente estava até aqui elogiando, a gente gosta muito de quando ele aborda essas histórias do Velho Oeste, né? Com um olhar todo especial que o Rod Serling sabe ter para essas temáticas, né? O outro episódio é um episódio um pouco galhofa, um pouco engraçado, meio Lovecraftiano, mas vai ser um prazer poder compartilhar com você aqui as nossas impressões, né? Mas, no comecinho, eu sempre falo sobre os apoios, né? A gente tem uma pasta onde a gente tem todos os episódios de Além da Imaginação, Galeria do Terror, nossos programas em áudio sobre cada episódio. Se você puder e quiser acessar, por favor, você nos apoie, tá? O nosso apoio é super fácil de acessar. Pode ser via Pix, tá? Que é apoiomasmorra@gmail.com. Ou você pode apoiar pelo Apoia-se, tá? No Apoia-se você escolhe o valor que é mais adequado para você. Você pode dar de valor que você tiver como disponibilizar, de 10 a 20, 30, não importa. Que eu saiba, pode ser pelo cartão de crédito, então é uma maneira que você paga mensalmente, você não sente também. E aí a gente vê que o apoio tá efetivo, você pode entrar em contato com a gente por e-mail, tá? O nosso e-mail é contato.cinemasmorra@gmail.com, tá na descrição aqui, que a gente manda o link da pasta também para você acessar, tá? Mas, como eu tava falando contigo, né, Marcos, Rod Serling e faroeste, né? Como é bom, né? Sim. O que a gente acessou já. Episódio número 18 da segunda temporada, e ele foi ao ar originalmente em 26 de janeiro de 1972. Exatamente. Pois é, né? A gente tá falando contigo que faltam poucos episódios para acabar, né? Porque isso. Vai até 22. Isso. Na contagem lá do IMDB vai até o 23, mas é que o episódio que aparece no IMDB como último, a gente já falou dele como um dos segmentos de um episódio anterior, então são 22 mesmo. Exatamente, os releases são meio malucos, né? A gente, sim. Se você tá acompanhando aqui, você já percebeu que houveram várias maneiras de apresentar o programa, fizeram uma baguncinha gostosa. Então, às vezes, um segmento que tá numa posição, né, num release tá em outra, no outro. Então, a gente sempre fala de acordo com o release que a gente tá assistindo, né? Isso, até quando houve reapresentações da série, as coisas mudaram de posição. Tem a questão da série Sexto Sentido, que nós vamos ter que abordar, né? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso, né? No podcast. Isso. Mas, por hora, como você disse, e nesse episódio que são 2 segmentos, temos roteiro do Rod. Os 2 são dirigidos pelo Janos Suzarki. Já falamos bastante dele. Você procure os nossos episódios anteriores. Você vai ter bastante informação sobre esse diretor de origem francesa. O primeiro segmento, temos um roteiro, na verdade, muito bom, inclusive, do Rod Serling. Né? A gente andou reclamando de algumas coisas que ele escreveu nos episódios anteriores, aí, mas agora vai ser só elogio. Né? E, como você falou, um episódio que se passa no Velho Oeste. Se você quiser introduzir já a sinopse dele, para a gente poder atacá-lo. Né? Beleza. Não, então, como eu sempre faço, né? Eu coloco umas ceninhas para vocês, vocês sabem como é que funciona a nossa dinâmica. Se você tá só escutando o podcast pelo Spotify ou por qualquer aplicativo de podcast, lembre-se de vir aqui no YouTube, para seguir o nosso canal, né? Que a gente tá quase chegando a 3.000 seguidores, inscritos, que eu quero dizer, né? É super importante ter mais inscritos, ter gente comentando, ter gente falando. Então, se você tá escutando a versão em áudio, você tá perdendo a versão em vídeo, que você vê, ó, a gente aqui, ó, a nossa carinha, e você também vê as cenas que a gente prepara para colocar no episódio, tá? Então, o primeiro segmento que eu vou narrar aqui é a sala de espera, como o Marcos falou, né? Então vamos lá aqui deixar rolando as cenas para vocês. E teremos aqui uma história, que a história é a seguinte: um homem entra de maneira meio abrupta, né? Ele passa a cavalo primeiramente por um homem dependurado, um enforcado, né? E ele entra num bar que estão ali 4 homens sentados e um barman. Ele entra pedindo um drink, né? Como a gente sempre fala, aquele clichêzão, né? Deixa a garrafa, né? E começa a conversar com os caras assim. Ele é um cara muito metido assim, eu sou foda, né? E tal, né? Aí ele entra assim falando na sala:
vocês viram quem é que tá enforcado lá? Que enforcado que é esse lá? Né? Aí os caras, alguém que fez, respondem pra ele, alguém que fez uma coisa muito ruim, né? Aí ele fala, perguntam pra ele, como é que você se sentiu em relação a isso? Ele fala, esse homem que entrou, ele fala, não sinto nada. Eu sou um homem que só entendo de morte, eu entendo de matar, eu entendo de atirar, né? Eu sou uma figura com coração empedernido, né? E o tempo vai passando, eles vão tendo aquela troca de diálogos, assim, que é uma troca muito raivosa, né, de certa maneira, né? Ele é muito debochado e os homens estão tentando fazê-lo entender alguma dinâmica ali que ele ainda não pegou, né? Mas enquanto isso ele vai falando, né? Que ele fala que era um gatilho foda do Velho Oeste, né? Da época dele, né? E quem são vocês, né? Aí ele pergunta assim, primeiro fala, você não me conhece? Né? Que você tem um personagem ali que tem o Steve Forrest, que é o Sam Dichter, né? O Albert Salmi, que é o Joey Bristol, o Bud Ebsen, que é o Doc Swames, o Gilbert Holland, que é o barman, né? Jim Davis faz o Abe Bennett, Lex Baker faz o Charlie McKinley e por aí vai, né? Mas ali, essa troca que eles vão tendo, né? Depois você vai poder falar um pouquinho melhor. Esse lance deles, fala, você não lembra da minha cara? Eu tive uma troca de tiros há tempos atrás, né, com você mesmo. Aí ele fala assim, você é tal fulano, né? Sei lá, você é o Joey Bristol. Eu não lembro direito os nomes corretamente. McKinley, o primeiro é o McKinley. É o McKinley, né? Isso, então. Você é o Charlie McKinley, que eu dei um tiro na cabeça, né? O que você tá fazendo aqui? Falaram que você morreu na hora. E ele fala assim, pois sim, estou aqui, né? Eu vim encontrar meu destino, né? Como todos nós, né? E ele fala, aí o relógio toca, né? Aí um olha pra cara do outro na mesa, estão jogando cartas, né? Pôquer. Fala, chegou a minha hora, eu vou, né? Aí o cara não entende nada, né? O Sam, né? Que entrou, o Sam Dichter, né? E assim que ele sai pela porta, escuta-se um tiro. E ele fala pros outros caras assim, ninguém vai lá fora pra olhar o que tá acontecendo, o que foi que aconteceu? Aí todos na mesa respondem, inclusive o barman, pra quê? Agora a única coisa que ele vai precisar mesmo é de alguns coveiros pra enterrar seu corpo e um papa defunto, né? Alguém pra carregá-lo, né? Não importa mais pra gente. E eles continuam conversando e, de certa maneira, as pessoas estão tentando se identificar pra ele, né? O outro fala pra ele na mesa, assim, outro personagem ali, que esse sim deve ser o Joey Bristol, que eu penso. Isso. Né? Eu penso, né? Isso. Aí ele fala assim, você não me reconhece não, Eu estive numa troca de tiros e tal. Então todos ali são visivelmente bandidos, né? São bandidos, eles contam as suas histórias e falam pra ele, você não tá entendendo o que tá acontecendo? Aqui você não entende realmente o que tá acontecendo? Você é burro, né? Aí ele fica até ofendido, ele quer dar um soco na cara do o Joe Bristol fica falando pra ele, gatilho rápido, mas cérebro lento, né? Você tem, né? Isso. Ele fala assim, o seu cérebro é lento, hein? Enquanto você é tão rápido no gatilho. Agora ele fala assim, quando o relógio toca, a hora... você vê que o tempo dentro desse espaço, ele corre de maneira diferente, né? Apenas passou 1 minuto ou 2 minutos depois da última batida de 1 hora. Então ele fala, eu vou sair pra rua, eu vou sair pro sol, ele fala, porque eu tenho que encontrar o meu destino, né? Aí o cara que entrou, né, o Sam, ele fala assim, você é maluco? Lá fora tá de noite, acabei de olhar pela janela, que ele viu uns coveiros, né, e tal, carregando o corpo do cara que tinha saído. Aí ele fala assim, não, eu tenho um encontro ao meio-dia, e eu vou ter que encontrar. E quando ele abre a porta, realmente a luz do dia incide sobre ele, e ele vê que ele vai pro meio da luz, né? Ele começa a perguntar, o que tá acontecendo? Que lugar é esse? E ele fala, o Joey Bristol, esse segundo cara que tá na mesa, ele fala, né, que ele teve uma troca de tiros com um rapaz mais jovem, muito rápido no gatilho, e quando ele abre a porta, além da luz, o rapaz tá lá do outro lado, né? Na rua, esperando. Ele fala que, assim, aliás, tem um diálogo maior relacionado a isso, né? Ele fala que ele foi um grande pistoleiro, e ele sempre foi o mais rápido, né? Que a arma dele era uma arma muito... precisa, porque ele deixava sempre muito bem olhada, né? Ela sempre... bastava um vento para que essa arma ia uma boa pontaria para que ele acertasse.
Só que chegou um momento que ele acabou sendo desafiado cada vez por mais pessoas. E você vê que, basicamente, ele, né, uma hora ele realmente perdeu a vida devido a isso, né? E claro, são bandidos, ladrões, assassinos, né? Tem o próximo, até por sinal, ele fala que ele foi roubar um banco e ele deu um tiro na cabeça de um atendente, um homem de 50 ou 60 anos. E ele fugiu para um campanário da igreja e ele acabou sendo atingido pelo xerife, que tinha uma mira muito precisa, né? E quando ele é atingido, ele se enrola no sino. E aí o sino toca, né? Então, quando as batidas, cada personagem desse, quando a batida da hora começa, e é bem rápido isso que acontece, ele sai para encontrar o destino. E quando esse homem do campanário, do sino da igreja sai, eles escutam lá dentro os tiros e depois o sino tocando, né? Então o personagem, ele vai cada vez ficando mais desesperado, falando, vocês estão de sacanagem, que lugar é esse? Que brincadeira idiota é essa? Ele vai ficando revoltado com a situação, né, mano? O Sandrister, né, que é esse pistoleiro que entrou no bar, né, no início, ele no começo ele tá todo cheio de banca, ele tá lá falando, não, porque eu sou parceiro da morte e eu sou muito bom para entregar a morte para quem precisa. E uma hora ele quer o Joe Bristol, né, o segundo cara que levanta, né, para encontrar o seu destino. Fala um negócio que ele não gosta, ele fala pro cara, pois pode levantar e falar isso em pé e já tá com a arma na mão, né? Isso. Só que à medida que as coisas vão acontecendo, toda essa autoconfiança dele vai começando a se esvair, ele começa a suar, né? Muito, e começar a ficar muito nervoso, porque ele tá vendo que esse bar talvez não seja um bar qualquer, né? E, enfim. Não, e basicamente, você vê, cada personagem tem uma história, né? Eles ficam chamando ele o tempo todo pro jogo de pôquer, e ele fala assim, ele não senta, né, pra jogar, né? E ele, como se eles tivessem um tempo muito reduzido, que eles tivessem que aproveitar aquele momento, né? E quando o médico faz o discurso dele, porque sim, tem um personagem que é um médico, né? Um velhinho, né? Você vê que a aparência dele é diferente, tá com um chapéu coco, né? E ele fala assim... Terno. Ele tá de terno, ele fala assim, olha, Deus me deu uma dádiva, que é a dádiva de curar, né? Eu sou um homem, que eu sou um ótimo cirurgião, só que como que eu usava? Eu usava a minha capacidade para ser um médico de criminosos. Então, cada vez que eu ajudava um criminoso a voltar ativa, essa pessoa matava outras pessoas, né? Então, no momento na vida dele, ele começa a repensar toda a existência do que ele fez, o que ele entregou para o mundo, o que ele fez na maldade dele, ele, como colaborador de alguém que faz o mal. E ele fala que ele mesmo deu ter uma própria vida, né? Então esse vai ser o último personagem, que é o personagem que é o médico. Então aquelas 4 pessoas, todas vão sair, você entende claramente que vão sair para a morte. Todas essas 4 pessoas. O personagem, como você falou, de um homem que estava ali brabo, né? Querendo se impor, querendo mostrar quem ele é. Ele vai ficando cada vez mais atordoado, né? E quando ele vai, depois que o médico sai e eles escutam um tiro também... E ele chega pro barman e fala, que lugar é esse? Você precisa me explicar que lugar é esse, né? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Por que essas pessoas estão saindo, né? Onde que eu estou, né? Aí o barman ele pede mais uma bebida também, o barman fala, estamos fechando, viu? Não, ele fala, você não vai nem precisar dessa bebida, viu? Não... Ele fala assim. Não, e o barman fala assim, esse lugar aqui, você pode chamar de 2 maneiras. Ou como sala de espera, ou como inferno. Então ele vai abaixando ali as luzes e tal. Ele fala, olha, você tem que sair, tá bom? Porque eu preciso fechar o bar. Você não pode ficar aqui, né? E o cara tá revoltado, ele não tem respostas. Que lugar é esse, né? Que história é essa toda? E ele sai pela porta. Quando ele sai pela porta absolutamente revoltado, né? Quando dá a hora, o barman fala pra ele, ó, chegou a tua hora, você tem que sair, né? E ele sai, quando ele sai nervoso, mas a gente já vai deparar com a mesma cena do começo do episódio. Isso é importante, né? Porque tem uma relação direta com que a primeira coisa que ele pergunta quando ele entra no bar, né? Você vê que tem um homem a cavalo, por exemplo, tem um homem a cavalo, e esse homem, ele tá vindo pela colina como ele estava vindo no começo do episódio. Ele passa por esse homem enforcado, só que ele olha, né? Quando ele para ao lado do enforcado, que tá com capuz, né? Ele acha engraçado, né? Ele ri, né?
Ele dá um sorriso e resolve puxar, né, o capuz, né? Quando ele puxa, ele tem a maior surpresa, né? Ele vê que o homem é ele mesmo, né? E ele literalmente cai do cavalo, né? Não tem aquela expressão cai do cavalo, né? Ele cai do cavalo, dá um grito de horror, né? Um pouco antes, quando ele ia sair, tem um barulho de pessoas na rua, né? Isso, como se fosse um julgamento, né? Um vozerio, o nome disso, né? Um vozerio de julgamento. Tem um vozerio na rua, como se estivessem levando alguém para ser enforcado, um julgamento. E ele fala pro cara, né? Pro barman, ele fala, vou embora, nunca mais eu volto aqui. Aí o barman fala, não, daqui a pouquinho você vai estar de volta, fica sossegado. Já você volta. E é tiro e queda, realmente ele vai aparecer de novo no bar, ele já entra desesperado, já pede um copo de uísque. Ele não pede nada, o barman mesmo coloca, né? Um copo de uísque. E aí ele olha de novo pro lado, estão os 4 caras lá de novo, né? O tempo nesse lugar é diferenciado, o espaço também, porque quando eles saem para a porta, eles saem para o lugar onde eles morreram. Né? Então, exato. E é uma repetição, você vê claramente, né? A gente estava até conversando que esse barman, ele deve ser o demônio, ele é o próprio diabo, né? Eu achei estranho ele estar de chapéu dentro do bar. Inclusive, na hora que eu bati o olho, eu falei, estranho, isso aí é pra gente prestar atenção, né? Porque, claro, a pessoa não usa chapéu no ambiente, o barman não ia ficar usando chapéu dentro do bar, né? Chapéu existe por causa do sol bater na cabeça, poeira dentro do bar, o cara não, né? É verdade. Enfim. Mas eu, assim, achei o episódio maravilhoso, tá? Maravilhoso, né? Às vezes a pessoa vem aqui escutar o programa, né? Sem assistir o episódio, mas eu acho que é fundamental que a pessoa assista esse episódio aqui, porque ele tem diálogos muito bons, ele tem um cuidado, assim, de uma antecipação. O Rod Serling sabe construir muito bem essa antecipação, né, Marcos? Ele não entrega logo de bandeja, você entende que tem uma coisa errada, e você pode até supor que ali, aquelas pessoas, obviamente, né, aquela saída pra porta é a saída pra morte. Mas o que exatamente? Mas mais do que isso, do que esse plot twist, que nem é um plot twist tão, né, que você se admira tanto assim, né? Porém, os diálogos são muito bons. Essa coisa da violência, né? Da violência que gera violência, da pessoa... a pessoa depois, né, do que foi resultado, morreu devido à violência. Tanto que o médico fala, né, Marcos? O médico fala, se você vive pela espada, você morre pela espada. Pode trocar isso para uma arma, que é a mesma coisa. Exatamente. A gente tinha reclamado de alguns roteiros do Rod Serling nos episódios anteriores, aqui que a gente falou recentemente. Aqui não há o que reclamar, muito pelo contrário, só há o que elogiar. Né? Ele faz um confronto muito bom das falas desse pistoleiro, do Drister, que são falas arrogantes. Ele tem orgulho de ser um cara rápido no gatilho, de ter matado um monte de gente. Ele tem essa empáfia e essa dessensibilização. Os outros, que já estão ali, né, no pós-vida, né, refletindo sobre tudo que fizeram e como a vida deles, uma vida violenta, uma vida... como aquela violência toda que permeou a vida deles era sem sentido, e como a vida deles também acabou de maneira prematura e triste, de uma forma violenta também. Então os diálogos, muito bem construídos, eles fazem uma grande reflexão sobre essa coisa da violência, das consequências de uma vida violenta, da falta de sentido disso, e desconstroem esse mito ali do pistoleiro, do cara durão ali do faroeste. O Rod Serling já tinha feito na série dele, The Loner, por exemplo, uma desconstrução desses mitos. Ele gosta muito, né? E você vê que no Além da Imaginação, em vários momentos ele faz reflexões sobre o quanto a violência, né, sobre o quanto uma vida, um cotidiano violento são perniciosos, são destrutivos, e o quanto eles deixam de feridas na alma das pessoas, né, na psique das pessoas. Aqui ele acaba fazendo isso também com diálogos que são muito pungentes, são inesquecíveis. Tem frases assim que você vai lembrar para sempre, né? Sim. Como essa que você citou do médico. Eu lembro do médico falando, né? Em algum momento ele falando assim, que ele salvou a vida, né, de homens que tiravam a vida dos outros com armas, né, de 6 tiros, e na gaveta dele ele também tinha uma arma com a qual ele ia tirar a própria vida depois, né? Então são frases assim muito bem construídas, e
E os atores, né? Elogio a todos, estão todos muitíssimo bem. E tem um plot twist. Assim, esse episódio poderia ser perfeitamente um episódio de Além da Imaginação, sem dúvida. Ele é tão bom quanto bons episódios da série Além da Imaginação. Aqui o Rod Serling tava ali, ó. Mr. E o Janot Suzarsky, né, que é muito bom, né? Não, isso, e assim, você vê que o Rod Serling, ele fazia isso nos anos 70, né? Porque se você tem a era do faroeste, né, e tal, eu acho que, sei lá, presumo que seja lá do coisa dos anos 50, 60, 70, né? Você tem essas grandes histórias de vingança, meu ódio será tua herança, eu sou Peckinpah, né? Mas tô falando assim, tipo, esses grandes faroestes famosos, né? Isso. A gente já estava nos anos 70, na época do faroeste revisionista, que também tinha essa coisa da nova Hollywood, então de uma outra maneira de enxergar isso. E é interessante como o Serling, ele tá antenado, né? De certa maneira, eu penso, alguém pegar e fazer um episódio onde você uma maneira de você criticar essa cultura, né, de endeusamento do faroeste, da violência, do tiro, né? Então alguém fala assim, qual foi o sentido da minha vida, né? Porque é uma coisa que as pessoas adoram, a gente adora um bom faroeste também aqui, né? Mas o lance é você ter alguém falando assim, olha, esse aqui é um episódio onde as pessoas vão refletir sobre a vida que elas tiveram, o que elas fizeram para as outras pessoas, entendeu? Não é esse negócio de depois que você morreu, você vira santo, né? Você vai pagar o preço, né? Isso, e vai pagar de maneira cíclica nesse inferno em que eles estão, né? Um episódio realmente muito legal, funciona como episódio de terror, funciona como episódio que é uma reflexão sobre a violência, funciona de ter um plot twist interessante, tem elemento de fantasia também, ó. Muito bom, muito bom. E aí, vamos falar um pouquinho aqui, já que a gente aproveitou para contar o episódio, que a gente achou que tinha mais sentido se a gente falasse de uma vez, né? E você quer falar um pouco sobre o diretor? A gente está sempre falando, né? Voltem lá pro primeiro episódio. Inclusive, a gente falou do Janot Suzarsky, que ele tinha falecido há poucos dias atrás, quando a gente começou a gravar e falar. E a gente falou sobre a vida dele, a carreira e tal, né? Mas aqui tem um grande elenco, né, Marcos? De artistas ali que com certeza tem relação com o próprio mundo do faroeste, né? Isso. O personagem, do pistoleiro Sandister, desculpe, ele é vivido por um ator chamado Steve Forrest. Esse cara, eu sempre gosto de citar quando a pessoa participou de Além da Imaginação, né? Um ator que tá aqui em Galeria do Terror também participou de Além da Imaginação. E é o caso dele. Ele é daquele episódio da 4ª temporada, o 11º episódio, The Parallel. Você vai lembrar do cara que vai fazer um voo experimental e quando ele aterriza, o mundo tá mudado, né? É um mundo diferente do que ele tinha deixado quando ele decolou. E até na época eu citei que é muito parecido com um conto do conto Histórias Fantásticas do Bioy Casares, né? Então eu achei um plot bem parecido. Esse cara, além disso, né? Além dele ter participado de Além da Imaginação, ele é um ator de cinema dos anos 50 e 60, que ele fez bastante faroeste, guerra, comédia. Ele tá no filme do Robert Wise, Meu Filho, Minha Vida, por exemplo. Filme que passou na TV brasileira várias vezes, da mãe que quer que o filho seja arquiteto, né? Ele participou dos teledramas também, Playhouse 90, por exemplo, né? E ele tinha um personagem fixo numa série chamada The Baron, que era uma espécie de série que se passava no mesmo universo que aquele personagem, o Santo. E esse The Baron era um cara que ele era um comerciante de antiguidades, que isso era fachada para ele ser uma espécie de agente secreto também, espião. Enfim, é isso. O primeiro cara, dos caras que estão ali na mesa, jogando pôquer e vão levantar para reviver o destino, a morte deles, o primeiro pistoleiro que levanta, o Charlie McKinley, ele é vivido por um ator chamado Lex Barker. O Lex Barker, ele é um grande conhecido nosso aqui da TV, do público brasileiro. Ele foi o Tarzan dos anos 50. Pessoal, nos anos 40 você tinha o Johnny Weissmuller como Tarzan. Nos anos 50, os filmes do Tarzan eram com o Lex Barker. Falou até que teu pai adorava, né, essa fase do Tarzan. Quando passava o Tarzan na TV,
Meu pai adorava, ele corria para ver, né? Ele queria ver, Legal. ele falava, olha, vai ter o Tarzan com o Lex. E meu pai sabia o nome do ator, ele falava, Lex Barker, que legal, maneiro. né? O Lex Barker, além de ter sido Tarzan nos anos 50, ele também foi casado com a grande estrela Lana Turner, né? E Uau. mas ele, além disso, ele era um cara que depois que ele saiu do papel do Tarzan, ele fez muitos filmes de faroeste de ação, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, na Itália, na França, na Alemanha. Ele participou da série de filmes do Dr. Mabuse, por exemplo. Olha. E é interessante porque esses filmes de aventura, de ação, ele fazia filme de pirata, filme de guerra, filme de faroeste. Esses filmes que ele fazia na Europa, sobretudo os que ele fazia na Itália, depois passavam na TV brasileira, porque a TV brasileira passava muito filme B italiano. Então ele era uma cara que estava na TV, assim, nos anos 70, na TV brasileira, anos 80, ele tinha filme do Lex Barker até dizer chega, né? O terceiro, desculpa, o segundo cowboy que levanta, o cowboy não, pistoleiro, né? O Joey Bristol, é vivido por um ator chamado Albert Salmi. Nós já falamos dele quando falamos de Além da Imaginação. Ele está em 3 episódios de Além da Imaginação. Ele tá no episódio A Quality of Mercy da primeira temporada, o episódio de guerra. Com Leonardo Nimoy. Com o episódio que tem o Leonardo Nimoy, exatamente. Da terceira temporada, ele tá no... desculpa. Ele tá na primeira temporada no episódio The Execution, aquele episódio que um cientista, através de uma máquina do tempo, traz um pistoleiro que vai ser enforcado, né, para os dias atuais, que na época era anos 60, né, óbvio. Sim, sim. E só que ele descobre que o cara é hiperviolento e o cara não vai se adaptar, né, a viver nos anos 60, o pistoleiro lá do século XIX. Depois ele fez, na terceira temporada, o A Quality of Mercy, que vocês já citamos. Na quarta temporada, ele faz o episódio Of Late I Think of Cliffordville, que é aquele empresário, né, já tá idoso, um cara mau caráter, da pior espécie. Ele quer voltar no tempo para pegar as informações que ele tem, ele já velho, e ganhar mais dinheiro ainda, né? E ele faz um pacto com o demônio, que é vivido pela Julie Newmar, né? Então é um episódio divertidíssimo, muito legal, assim, da quarta temporada. Legal, o empresário se ferra, acha que... Porque ele tem todas as informações do futuro, ele vai chegar no passado, vou ficar multimilionário mais rápido. Uhum. Nós citamos que ele fez os Irmãos Karamazov, a versão dos anos 50 do Richard Brooks. Ele faz o Smirdakov no filme, né? O nome engraçado, né? Enfim. Enfim, falamos bastante da carreira dele. Ele fez também o filme do Elia Kazan, Rio Violento. Era um cara que ele fez muita coisa na TV e no cinema, um excelente ator, que infelizmente tirou a própria vida e a vida da esposa também, né? Mó triste. E, certo, o terceiro cara que levanta, o cara que é o assaltante de bancos, né? Que é o Abby Bennett, ele é vivido por um ator chamado Jim Davis. O Jim Davis, ele fez bastante coisa ele era um cara que trabalhava no cinema nos anos 40 e 50, em filmes de faroeste, em filmes de aventura. Já a partir dos anos 60, ele trabalha em diversas séries de policial também, de western também, e faz alguns filmes de terror B. Também, inclusive. O doutor, que é o Doc Soames, né? Ele é vivido por um ator chamado Bud Ebsen. Esse cara é bem famoso. No Brasil, o pessoal vai lembrar, ele era o Jed da família Buscapé. Né? Ele era o patriarca, digamos assim, da família Buscapé. Aquele seriado que fez muito sucesso no Brasil, dos caipiras que vão morar em Beverly Hills, né? O pessoal que é mais velho vai lembrar. Ele também... Ele era o Barnaby Jones, da série Barnaby Jones, o Detetive, que era aquela famosa série também de um cara, que era um detetive, que já era um cara idoso, e o filho dele morre, o filho dele era casado, e ele e a nora se juntam para resolver casos. Era uma série que, na época, o pessoal até tinha um certo humor em relação a ela, porque como ele já era um cara bem velhinho, e tal, o pessoal falava, poxa, mas esse velhinho que é o detetive particular, que vai resolver os casos, exatamente. Então esse cara ficou muito famoso por esses dois personagens que ele viveu na televisão, né? E para finalizar, o cara que é o barman é vivido pelo Gilbert Roland.
Ele é um ator que ele começou nos anos 30. Inclusive, ele tá naquele filme Uma Loira para Três, com a Mae West, aquele famoso filme da Mae West. Ele é um dos 3 que disputa a loira, né? E tal. Ele também, ele é o Miles Lang do filme Cavalgada para o Inferno, né, do George Sherman, entre outras muitas coisas que ele fez tanto no cinema quanto na televisão. Se Galeria do Terror tem uma coisa, é que você vai ver o elenco, o pessoal tá contido ali dentro da história do cinema, né, da televisão e tal, sim, com certeza, sim. né? Muito legal. É um episódio, é um segmento muito legal mesmo, assim. Pra mim, um dos melhores da série Galeria do Terror, inclusive. Quando a gente for terminar, a gente vai fazer uma live com o nosso top 10, talvez, né? Então a gente vai selecionar os episódios mais fantásticos, né? Explicar por que a gente gostou. Mas é um ótimo segmento. E digo mais, né? O segundo também, eu acho muito bom também da maneira dele. É muito bom porque ele vai para um lado meio divertido e trash do negócio, né? Mas aí, você quer comentar? Que aí eu já vou preparando as ceninhas aqui para o pessoal poder ver. Certo. Nesse segundo episódio, nós temos 2 moças. Uma é a Jenny Taraday, que é vivida pela Carol Linmay. A outra é a Mildred McVane, que é vivida pela Donna Douglas. Elas são amigas e elas estão ali numa loja, numa espécie de loja de antiguidades, que é a loja do Sr. Bernstein. Né? E elas estão ali olhando uma estátua de um... É como se fosse um sacerdote. Ele tá numa posição assim, meio assustado, com a boca aberta. E aí, a personagem ali da Donna Douglas, a Mildred, fala pra personagem da Jenny. Fala, Jenny, você não percebeu a semelhança, não? Ela, semelhança com quem? Assim, você não percebeu? É muito parecido, é muito semelhante. Ela é semelhante com a quem? Ao teu marido, ao Bruce, né? E ela... Nossa, até que sabe que parece mesmo, assim, lembra um pouco, assim. Elas resolvem comprar a estátua para fazer botar ali na casa da Jenny, tirar um sarro do marido dela, do Bruce, né? Fazer uma zoeira com ele. Ela quer levar de presente pro marido, né? Colocar no jardim. Isso. A Mildred fica pondo pilha pra Jenny levar pra casa a estátua, colocar no jardim, pra tirar uma com a cara do marido, porque realmente o sacerdote lá, parece, né? E aí elas negociam lá com o Mr. Bernstein lá, não, quanto é que é, e não sei o que lá. E é até engraçado porque esse cara fala assim, olha, vejam só, prestem atenção nesse material que é feito essa estátua. Ela, que material? Não, eu não sei que material que é, na verdade, mas é um material muito ele fala raro, com um sotaque bem carregado também, né? Não, e vejam só essa representação assim desse... Do quê? Do que ele é? Não, eu não sei o que ele é. Ele é um druida. Mas que tipo de druida? Eu não sei que tipo de druida também, né? Mas veja que é uma estátua que ela deve ser de uma época assim. Que época? Eu também não sei a época que ela é. E ele então, fala que ele meio que herdou a estátua, né? E um monte de coisas. Quando eu comprei a loja 10 anos atrás, ela já estava aí, inclusive, né? Mas eu posso fazer pela bagatela de $75 para vocês. Não, e é legal que ele fala uma parada assim, tem dias que eu olho para essa estátua e falo, pô, eu vou dar ela pro primeiro que aparecer. E tem dias que eu olho para ela e falo assim, eu acho que ela é uma peça muito importante, eu vou cobrar um valor alto. Aí elas perguntam, nesse dia você tá como hoje? Aí ele falava, pode levar por $75. O que não é barato, né, na época, uma parada assim. Não é barato. Elas compram a estátua, e a estátua é colocada no jardim ali, no quintal, né, da casa do casal. O marido dela é o Bruce Taraday, vivido pelo Bill Bixby. E ele vê aquela estátua lá, né, no quintal, né, ele olha para aquele negócio, fica olhando, né. Aí ela fala, não, comprei, meu bem, gostou? Ele, por que você comprou essa estátua? Por que você comprou esse troço? Não, você não percebeu essa semelhança? Ele, com o quê? Com você, a sua cara. Aí ele olha bem assim. Ele fala, você tá de sacanagem, que parece comigo. Porque a estátua tá assim, tá numa posição como se estivesse atirando alguma coisa e de boca aberta, assim, dando um berro, isso, né? Sim. Na verdade, a estátua meio que parece ele com barba. E, bom, ele acha aquilo meio, né, esquisito, mas enfim.
né? E ele, antes de dormir, ainda fica falando pra ela. Fala assim, ó, não parece comigo não, tá? Ele ficou ofendido, né? Uhum. Isso, mas quando ele dorme, a estátua está ali na porta do quarto e ele começa a ter umas sensações muito estranhas, né? E como se a estátua estivesse falando com ele, estivesse querendo induzir ele a fazer alguma coisa. E aí coisas estranhas vão começando a acontecer. No dia seguinte, ele não tá nada legal com aquilo, ele tá meio achando aquilo meio estranho, e a esposa fala para ele, olha, vai preparando aí a nossa churrasqueira, tá? Que nós vamos ter uma visita, vamos fazer um churrasquinho para uma visita. Ele, quem é a visita? Né? Para minha amiga, para Mildred, né? A gente percebe que ele não gosta, né? Porque não, ele não vai nem um pouco com a cara da Mildred. Ele não vai com a cara da Mildred, isso. Isso, ele já tá bolado. Que furasse a Mildred todinha pra ela virar um chuveiro, uma parada assim. Isso, ele já sabe, ele já tá bolado com ela, porque ele convenceu a esposa a comprar esse raio dessa estátua, e essa estátua agora tá dando sonhos estranhos nele. Então alguma coisa não tá dando muito certo aí, não tá indo muito bem. Não, e tem uma parada, que ele vai pro jardim, eu olhei a estátua também de manhã, e ele vê que tem umas pegadas na grama, cara. Isso. Como se a estátua tivesse andado ali, alguma coisa muito pesada amassou a grama. Isso, lembre-se, a estátua apareceu na porta do quarto dele, ele achou que era um sonho, porém tem pegadas ali, né? Ele fica encafifado com esse negócio e ele vai lá na loja do Sr. Bernstein. E aí o Sr. Bernstein fala para ele, olha que coincidência interessante. Não é que depois que ela vendeu a estátua, chegou um cliente aqui, ficou interessado nessa escrivaninha que eu tenho aqui na loja há um bom tempo. E aí eu falei, ok, né? Vou limpar, vou tirar tudo que tem na escrivaninha, vou limpar para o cliente poder levar. No que eu tô mexendo, tem uns livros antigos. Eu comecei a folhear e eu dou de cara com a página do livro, que é uma foto, uma imagem dessa estátua, e atrás alguém datilografou uma série de informações sobre ela. Só agora, né? Sacanagem. E tal, aí ele percebe, tanto é que o Sr. Bernstein fala, inclusive na estátua, na original, ela tá segurando uma coisa, e a estátua que eles compraram não tem aquela coisa que a estátua tá segurando, parece um pé de cabra. Pé de cabra, alguma coisa assim. Até o Sr. Bernstein fala, se vocês quiserem eu posso dar um desconto de $10, porque tá faltando, né, uma coisa na estátua, eu quero que meus clientes fiquem satisfeitos. Aí ele, não, esquece isso daí. E aí ele fala... vai ter uma longa conversa com a esposa depois disso, né, porque meio pra falar assim, olha a porra que você trouxe aqui pra casa. Você trouxe pra casa uma estátua de um druida famoso por ser o Black Druida. Isso. Caramba. Nas informações que tem na parte de trás... daquela fotografia da estátua, ele fica sabendo que aquela estátua representa um druida, né? Esse druida, ele é o Bruce Black, que era um cara que era envolvido com feitiçaria, com assassinatos, com sacrifício humano, e é um ancestral. Ela acha pelo menos que é um ancestral, né? Devido à aparência, né? Mas ela fala que ele era um cara que tinha adeptos, ele é uma figura que acabou desaparecendo, né? Mas era uma figura criminosa. Isso, ele tinha uma seita que fazia sacrifício humano, assassinatos, estupros, é um negócio tenebroso, né? Isso. Não, e aí nisso ela vai falar do churrasco, né? Que ele vai até preparar o churrasco lá. E o churrasco tá lá, né? Ele indo acender o fogo lá no churrasqueira da hora até. E lá no fundo do quintal tem estátua, né? Só que quando ele olha de novo, a estátua tá perto de novo. Aí ele já começa a ficar assustado. Isso. Ela vai se aproximando. É engraçado que começa a ter uma espécie de uma luz vermelha na estátua e nele. A gente deduz ali. Eu achei um recurso bacana, que é naquele momento em que tem uma luz incidindo vermelha tanto sobre a estátua quanto sobre ele, indica que a estátua está exercendo algum poder ali telepático sobre ele. Ele começa a ver o fogo da churrasqueira, que é um fogo pouquinho, vira uma labareda enorme. Como se fosse um fogo sacrificial, né? Isso. E ele vai começar depois... Né? Exato. Tá o gato do vizinho ali no quintal dele, e a estátua começa a influenciá-lo dele querer pegar o gato e jogar ali no fogo. Mas antes disso acontece uma coisa importante, né? Isso, mais ainda. Porque antes disso, ele começa a ir lá para meio que ofender a estátua, né?
ficar falando assim, você foi um cretino, um nojento, né? Você não significa nada. Quem é você? Você não exerce nenhuma influência sobre mim, sobre mais ninguém. Você não pode causar um mal mais pra ninguém. E ele tá volteando a estátua e ofendendo, né? E quando ele olha pro lado e sim, começa a ter aquela, como você falou, uma espécie de luz diferenciada, tá quem? Tá aquela amiga da mulher dele, né? A Mildred McVane, né? E ela chega do nada, do nada, do nada. E eu acho que até a roupa dela também parece uma roupa meio de uma vestal, de certa maneira. Acho que é proposital isso daí. O cabelo, a roupa, a roupa. E ela começa a conversar com ele e falar assim, tua esposa tá aí? Aí ele fala, tá lá em cima se maquiando, e a luz vai aumentando no rosto dele, né? E você vê que ela tá flertando com ele. E tem certo momento que ele vai dar um beijão nela. Ele agarra ela e dá-lhe um beijo, que ela corresponde, né? Isso. Aí quando ele percebe o que ele fez, né? E ele fala, você não vai contar pra minha esposa. Ela fala, não, só se você não disser pra mim que nunca mais vai fazer isso de novo. Porque, na verdade, eu gostei. Não, e a chama tá subindo, né? Conforme eles vão se beijando, é o fogo da paixão, cara. A chama tá ali comendo, ali subindo e tudo. E aí, depois desta cena, que vem a cena do gato, que é alerta de gatilho e de gatinho, né? Porque ele, basicamente, ele vai começar a ter ideias, né? Tanto que a esposa aparece na janela, né? Pergunta porque ele gritou, né? Pra estátua, pra ficar longe dele. Aí ele fala que é o gato do vizinho que tava ali espantando os pássaros, né? E aí ele vai começar você vê que ele tá influenciado, né? E aí ele vai chamar o gatinho, gente, e ele vai pegar o gatinho, começa a ter ideias, ele tá iluminado por aquela chama, ele vai ter ideias de jogar o gatinho, né? Só que, né? Na hora que ele tá quase fazendo isso, a empregada aparece na porta, né? E dá um berro, dá um grito, né? E dá um berro aí. Aí quando vem todo mundo correndo, ela fala assim: ele tava querendo jogar o gato na churrasqueira. Ele tava querendo queimar o gato. Aí ele vira e fala assim: essa velha louca. Né? Ele não fala isso? Essa velha é louca, não tá fazendo nada disso. Vai embora daqui, saco velho, né? Filha da puta, né? Aí a mulher que trabalha na casa, ela fala assim, olha, eu só vou trabalhar só hoje, eu não vou mais trabalhar pra vocês, tá? Hoje à noite eu empacoto minhas coisas e amanhã tô indo embora. Não, e a mulher dele fala uma coisa interessante, quando ela aparece na janela, ela fala assim, olha pra estátua ali atrás de você, dá uma olhada, olha pro rosto da estátua, parece que os olhos estão brilhando, tem uma cor diferente, né? A estátua realmente estava ali exercendo influência sobre ele. E você vê que tá diferenciada a estátua. Tá como se ela tivesse um brilho, né? E os olhos vermelhos também, né? Então, ele talvez não saiba o que ele fez, né? Ele ainda foi lá para ofender, né? Esse druida, né? Essa criatura que tá ali, que a gente entende e parece que tá petrificada ali naquela estátua, né? Porque tem uma coisa que chega a se... eu não lembro quem comenta, eu acho que quem comenta é o Sr. Bernstein, o dono da loja, que acreditava-se que ele conseguia transformar as pessoas em pedra, esse druida, né? Isso, só que pelo jeito alguém conseguiu fazer isso por ele, né? E aí vem a cena, vocês estão vendo aí agora, tá passando, aí vem a cena do gato, gente, eu fiquei revoltada nessa hora, tá? Ele chamando o gatinho branco, lindinho, e indo colocar, né, o gato, claro que ali não tem fogo, né, gente, pelo amor de Deus, né? Mas tem uma luz vermelha, né? Aí, ai meu Deus, que ódio, nesse momento, né, deu um desespero, né? Mas você vê que não tem nenhuma chama ali, né? Nenhum animal foi ferido. Aí fica aparecendo imagens do druida, né? Influenciando ele, aquela cara barbuda que é o próprio ator, né? De barba, né? Então, mas é uma cena que dá uma coisa, fazendo né? aquela cara de mal, engraçadíssima. É que o Bill Bixby é uma figura, né? Tá ótimo, né? As colaborações dele em Galeria do Terror são ótimas, né? Mas esse episódio, ele tem esse tom que é um tom que eu acho que vai mais pra galhofa, de certa maneira, né? Bem mais, né? Até lendo um pouquinho sobre o episódio, né? E você quer dar uma paradinha por aqui pra depois a gente continuar? Sim, quer que eu fale sobre o elenco? Vamos lá então pro elenco? Que eu quero falar algumas coisas também que eu acho interessantes aqui, relacionadas ao episódio também. Sim, o roteiro é do Alvin Sapinsley, nós já falamos, ele escreveu 6 segmentos do Galeria do Terror, né?
Já Isso. falamos bastante sobre ele. Dê uma olhadinha. É baseado, vagamente baseado, tá? Em Out of Eons, de Hazel Heltz e Lovecraft também, né? Dizem que é uma espécie de colaboração, né? Alguma coisa que ela fez nesse sentido. Uhum. A história lembra um pouco o caso de Charles Dexter Ward, por exemplo, mas podemos até falar disso mais para frente. O pessoal também relaciona também eu até andei procurando para tentar ler, né? O pessoal até relaciona com uma outra história também de uma múmia, sabe? Que a mulher é muito parecida, na verdade, com essa história da múmia. Que onde o cara pega... É uma múmia que tem um cérebro humano, né? E vai se transformando, né? Certo. No caso de Charles Dexter Ward, o cara herda uma casa e tem um quadro de um ancestral dele que era um alquimista e um bruxo. E aí o quadro começa a influenciar ele também a fazer coisas terríveis. Encontrei o nome do conto aqui. Dizem que essa daí de certa maneira, é uma adaptação de The Stone Image, de Sherwood Queen, né? Que é uma esposa que compra um antigo ídolo de pedra que atormenta o marido e que se move à noite, né? Mas o pessoal acha que é uma certa coincidência ter essa temática parecida, né? Mas o pessoal relaciona, né? De qualquer maneira, é uma história bem divertida aqui. Uhum. A gente falou, né, que a história começa com as duas, né, moças que são a Jenny e a Mildred numa loja, né? A Jenny Taraday, ela é vivida por uma atriz chamada Carol Linley. Ela era uma atriz que nos anos 50, ela participou de vários teledramas, também participou de séries como Hitchcock, Hitchcock Apresenta, né? Ela, depois no cinema, isso na televisão. No cinema, a carreira dela está relacionada um pouco com a carreira do diretor Otto Preminger, né? Porque ela esteve em 2 filmes dele, o Cardeal e o Bunny Lake Desapareceu. Olha. Né? Sim, 2 filmes do Otto Preminger conhecidos. Ela está no elenco dos filmes. Ela também teve um filme chamado Chama Ardente, que era uma espécie de biografia da estrela de Hollywood, da Jean Harlow. E ela, nesse filme, ela interpretou a própria Jean Harlow. Né? E outra coisa também, ela participou de um filme que eu gosto bastante, que é um filme que é o filme de catástrofe, talvez, que eu mais gosto, que é O Destino do Poseidon. Aquele filme com o Gene Hackman. Nossa, eu adoro esse filme, muito bom mesmo. Se você nunca assistiu, assista, que vale a pena. E ela, que eu lembre, ela faz um personagem que é muito comovente, porque ela é uma moça que ela tem muito medo. Eles precisam, o barco está afundando e eles têm que tentar subir, né, para uma parte do mais próximo ali do nariz do barco, assim, para não serem tomados pelas águas, não morrerem afogados. E tem que passar por uma série de lugares muito difíceis, íngremes, tem que passar nadando por uns locais ali complicados, tem lugar que está pegando fogo. E ela tem muito medo de altura, ela tem muito medo de nadar, de morrer afogada. Então ela é um personagem que, ao longo do filme, vários outros personagens, que são pessoas bem mais velhos do que ela, vão tentando animá-la, vão tentando dar coragem para ela conseguir continuar. E ela vai ser um dos personagens que sobrevive, inclusive, que eu me lembre. Então, a Mildred McVane é vivida por uma atriz chamada Donna Douglas. A gente tinha falado da família Buscapé, ela é a Ellie Mae da família Buscapé. Né? Então o pessoal vai lembrar, ela fez muito sucesso nessa série, inclusive no Brasil também. Ela está em 2 episódios de Além da Imaginação, né? Ela fez bastante coisa no cinema e na televisão, não vou citar tudo aqui, mas uma curiosidade boa é que ela está em 2 episódios do Além da Imaginação, e ela consegue estar entre um episódio que é um dos melhores, se não o melhor, e em outro que é um dos piores, se não o pior, de Além da Imaginação. Porque ela está no incrível Eye of the Beholder. Olha, icônico. Ela é a moça, né, que depois que ela tira as bandagens do rosto, ela é a personagem. A voz é de outra atriz, né? A gente até comentou na época. Escutem esse podcast que ele é muito bom. E ela também está num episódio terrivelmente ruim, que é o Cavender's Coming, né? É que é bem bobinho. É um dos episódios assim mais esquecíveis, né?
O Sr. Bernstein, que é o dono da loja, ele é vivido por um ator chamado Ned Glass, que era um ator que, na verdade, ele é de origem polonesa. Ele está em Além da Imaginação, no Peça de For Trumpet. Lembra desse episódio que é com o Jack Klugman? Famosíssimo Peça de For... o Jack Klugman é um dos melhores atores, né? Isso. No episódio Midnight Sun, tem um cara que vem consertar o refrigerador. Sim. É ele também faz esse papel no episódio Midnight Sun. E fora isso, como ele era um cara de origem polonesa, sempre que precisavam de alguém que tivesse um sotaque europeu carregado, chamavam ele para fazer ponta em filme, em série. Ele era um cara que fazia ponta como algum europeu. Não, e divertido que esse episódio, né, eu assisti dublado, né? E a dublagem é muito boa, viu, gente, desse episódio aqui. A dublagem é bem feita pra caramba. E o cara que dublou ele fez um sotaque maravilhoso, Marcos. Maravilhoso, muito carregado e bonito, bem feito, sabe? A dublagem é excepcional. Legal. Assistam dublado se quiserem, porque é muito legal. Certo. É isso? Sim, mas a gente... concluído o elenco. Bora, então, vamos falar então sobre o que acontece no episódio, né? No final aqui, porque o que acontece é divertido. Vamos lá, sim. Então. Tati, você fala ou eu falo? Não, eu posso falar, se tu quiser eu falo. Uhum. O que acontece, né? Depois dessa cena tétrica, né? Do cara tentando colocar o gato no sacrifício, né? E ele quase coloca porque ele é surpreendido pela empregada. Ele fica, obviamente, transtornado, né, meu? Fala, porra, caramba, né? O que eu tô fazendo, né? Ele repara que tá sendo conduzido, né? Aí, na noite, quando ele vai dormir, ele tá tendo aquele sono angustiante, né? E começa a ter... ele vê de novo a estátua na porta do quarto, iluminada por aquela luz vermelha. Ele também iluminado por aquela luz vermelha. E a estátua começa a falar pra ele assim... eu sei que você quer aquela outra mulher. Você quer a outra, não quer? Só que você precisa acabar com essa daí que tá do teu lado. A mulher tá dormindo, né? Ele fala, são apenas 2 minutos. Você tá com um travesseiro aí, você coloca sobre o rosto dela, são 2 minutos. Ele começa o tempo todo sendo bombardeado por essa informação. E você vê que ele tá quase cedendo, né? Ele tá quase asfixiando a esposa, tá prestes a asfixiar a esposa, né? Só que ele vai lá, ele vai se controlando de alguma maneira. E a estátua ali, né? Exercendo esse poder sobre ele. E ele tá lá já com o travesseiro bem em cima da cabeça dela e tal. Ele ali tentando evitar, e a luz se apaga, aquela luz vermelha. Quando ele olha pro lado, ele vê que a estátua não tá mais lá. Aquela força que estava exercendo sobre ele parou naquele momento. Só que ele aproveita esse momento. Isso daí eu acho digno desse personagem, apesar de trágico, né? Ele aproveita esse momento para sair correndo. Ele pega um hobby, vai para a sala de ferramentas, passa pelo jardim e pega o quê? Ele pega um pé de cabra, né? Aí ele vai pegar esse pé de cabra e ele vai em direção à estátua, né? A ideia dele é destruir aquela estátua de qualquer maneira, né? Sim. Aí ele vira para a estátua e fala assim, desgraçado, eu vou acabar com você, não vai sobrar um pedaço de você, né? Ele vai se aproximando, a estátua tá mergulhada sob aquela luz vermelha também. Só que quando ele dá com o pé de cabra nessa estátua, alguma coisa acontece, entendeu? Alguma magia, um brilho, né? E tal. E as coisas vão ficar muito estranhas nesse momento, porque aparentemente ele se transferiu para a estátua. Ele será a estátua, né? Ele berra, dá um grito, né? E tal. E ele se transfere para aquela estátua, né? Quando você vê que aconteceu isso, a esposa dele, claro, escutou um barulho, né? Levanta da cama correndo para ver o que tá acontecendo, né? Desesperada, ouve o grito do marido e vê que ele não tá lá. Ela vai também sair da casa para ver o que aconteceu, né? Ela vai, porra, né? O que tá acontecendo? Cadê meu marido, né? Já mostra ela saindo pela porta e quando ela vai chegar no jardim, ela vai se aproximar, ela vai ver 2 coisas estranhas ali, naquele momento. A primeira coisa tem um homem caído no chão, uma roupa branca, e ela olha para a estátua não tá mais com barba, a estátua tá com a aparência do marido dela, inclusive com hobby, né, dá a entender que a roupa também se alterou, né, e aquele homem tá caído no chão, né, porque aquele homem tá caído no chão ainda desacordado, só que ele começa a abrir um sorriso, né,
Tipo assim, ele fez o que ele queria, né? Ele queria poder sair daquela prisão. E ele fez o quê? O marido dela, o Bruce, ele se transferiu, então ele está petrificado agora, né? Então você vê que ele sorri, né? E fala, a cena é cortada nesse momento quando ela olha com horror, né? Pro homem no chão e olha pra estátua. E ela entende o que aconteceu, né? O marido dela agora é um prisioneiro ali. Cara, o episódio ele termina de uma maneira que é muito estranha, né? E até tenho consideração em referência a isso, apesar do episódio ser interessante e divertido. Essa amiga dela, a Mildred, ela vai estar de novo no antiquário, né? No cara lá, né? E vai estar com essa nova estátua aí, né? E o antiquário tá falando assim, verdade que a sua amiga não quis trazer a outra estátua também, né? Essa aqui tá completa, né? Tá até com que antes não tinha isso na mão, né? Outra estátua tava faltando esse apetrecho, né? E aí ela fala assim, ela não quis, né? Ela só vendendo essa, né? Pro senhor, né? Pro senhor poder revender aí. Só que essa amiga, acho que é importante esse momento a gente falar, porque isso daí é uma crítica que as pessoas fazem nesse segmento. Eu acho que é uma crítica justa, tá? As pessoas dão a entender que essa amiga dela é uma espécie de acólita desse druida. Sim. E tal, só que o episódio não esclarece isso daí de maneira nenhuma. Só que ele não constrói isso. Não, o episódio ele mostra que ela tá ali sorrindo, ela tá feliz, como se tipo assim, ela tivesse conseguido finalmente fazer o que o mestre dela mandou, né? Ela também estivesse influenciada, ou ela fosse uma acólita de alguma maneira dessa seita. E ela tá ali sorrindo e tal, e o episódio vai terminar desta maneira, né? Com foco nessa estátua ali, ela sorrindo como se tudo tivesse acontecido como eles esperavam. Só que eles não deram nenhuma indicação, né? Que ela, tipo assim, não foi construído isso dentro do episódio. Dá pra entender que ela tá com uma roupa lá meio de vestal, naquele momento onde ela atrai ele, é uma coisa proposital, né? Eles falam que tem uma seita em torno desse druida, uma coisa assim, que ele comandava uma seita, mas não constroem que a seita existe até hoje, que ele tenha seguidores. Enfim, a gente deduz que... assistindo, eu pensei assim, ok, a seita deve ter existido, continua existindo até hoje, eles sabem que esse cara, ele é descendente deles, do cara... Né? Ela se aproximou da esposa do cara de propósito para se infiltrar ali, fazer amizade e se infiltrar na família para poder depois engendrar esse plano todo, né? Sentir falta disso, né? Deles colocassem alguma indicação, né? Para esse plot twist, porque seria uma coisa mais interessante, né? De você ver que eles estavam, no final de contas, engendrados nessa maracutaia que queriam fazer para poder voltar esse druida aí, esse mestre sanguinário, né? Então, é só o que faltou, porque assim, achei o segmento divertido, tá? Achei o segmento divertido. Não é um dos segmentos assim que tem um tom meio engraçado, ruim. Esse é um dos que é legal. Só fazendo um adendo, eu fui falar do elenco, eu pulei o Bill Bixby, que é o personagem. É que ele é tão manjado, né? Que a gente já deve ter falado... A gente já falou do episódio do Vincent Price? Acho que ainda não, né? Não. É não, por da terceira isso. temporada. É porque o outro tem mais um episódio com o Bill Bixby, que é com o Vincent Price, tá? E é um episódio do caramba. Então, só rapidinho, na hora que eu fui falar o elenco, eu pulei o Bill Bixby, que ele vai fazer o Bruce Taraday ou o Bruce o Obscuro, né? Ele já participou de Além da Imaginação. Ele tá naquele episódio The 30 Fathom Grave, né? Provavelmente ali, no caso, ele tá fazendo... The 30 Fathom Grave é o do submarino? Da quarta temporada, aquele episódio. Ele é um dos caras da tripulação lá. Ele tá, a gente passa batido por ele, né? Inclusive. Mas ele é um cara que ele é muito conhecido, mas muito conhecido mesmo. Assim, todo mundo vai lembrar dele por causa da série Meu Marciano Favorito. Né? Brincadeira. Eu pensei que tu ia falar Incrível Hulk. Não, brincadeira, não. É que nos anos 60 ele fez uma série chamada Meu Marciano Favorito, né? Não, e tem aquela lá do papai, né? Tem uma série que tu comentou no episódio anterior. E o papai precisa casar. O papai precisa também. Casar. Tal, aliás, né? Essa porra desse segmento que eu botei no... Por favor, né, se inscrevam no canal aí, que esse segmento minúsculo que eu coloquei do Papai Precisa Casar, o YouTube desmonetizou nosso vídeo. Oh, raios, hein? Uma série dos anos, sei lá, dos anos
60, a série que ninguém lembra dessa merda. O YouTube foi lá e desmonetizou. Aí, além dessas séries aí que a gente já citou, ele, claro, ele é o David Banner da série do Incrível Hulk, lá do final dos anos 70, tem o Lou Ferrigno, fez aquele sucesso tremendo, era mania, virou sucesso na televisão. O Bill Bixby, além disso, ele fez uma série de outras séries, filmes e filmes para televisão, e ele também era diretor. Ele dirigiu vários episódios da série Papai Tem que Casar, que ele era o protagonista, né? Ele dirigiu também um filme chamado Blossom. E ele dirigiu também, porque depois da série do Incrível Hulk, teve os filmes, né? A série acabou, mas tiveram vários filmes. O Retorno do Incrível Hulk, o Julgamento do Incrível Hulk, a Morte do Incrível Hulk. Eu lembro dessa porra toda. Ele dirigiu A Morte do Incrível Hulk, por exemplo, o filme. Durante a carreira, ele dirigiu diversos episódios de séries, dirigiu filmes para televisão. Ele também era diretor do Bill Bixby. Ele acaba falecendo por volta antes dos 60 anos de idade, se eu não me engano, devido a um câncer e tudo mais. Que pena. Né? Sim. Ele era casado, tinha filhos e tudo mais, e acaba tendo esse... Ele era um cara que, se ele não tivesse falecido, provavelmente ele teria tido uma carreira muito mais longa ainda na televisão, já que ele se envolvia com produção, direção também. Muito legal, né? Mas assim, pra comentar, como eu falei, eu gostei, cara, achei divertido, entendeu? É o típico episódio de terror que eu consigo relacionar com essas revistas que eu sempre gostei muito de ler, Cripta, etc, sabe? Então, é muito legal. Uma única pena que eu tenho é realmente dessa personagem aí, da amiga dela, ela ter sido, a construção ter sido um pouco estranha, só isso, mas de resto... Meio que jogaram, né? Mas... A impressão, parece que o pessoal comenta, tava lendo nos blogs, né? Que acham que cortaram segmentos do episódio, né? O pessoal acha que tem essa possibilidade, que cortaram alguns segmentos importantes da atriz. Aí ficou meio desconexo. Quando chega no final, aquele negócio dela sorrindo e tal, toda feliz porque deu certo, faltou coisa, né? Depois, quando a gente falar sobre o último episódio, a gente vai até comentar um pouquinho de episódios que não foram produzidos, cara. Tem histórias aqui, tem uma lista de episódios da segunda, que seriam para a segunda temporada, depois foram acabar em outras séries, etc., que não foram produzidos. Mas interessante. Aqui nesse momento, tem isso. O pessoal comenta que tá com todo jeito de ser, corte na edição, entendeu? Porque essa série, ela era baixo orçamento, entendeu? E o pessoal tinha essa mania de ficar encolhendo as coisas, né? E tal, né? Então... Mas aí, chegando aqui pros finalmente, que você tem a falar? É o seu segmento favorito, o primeiro ou o segundo? O primeiro segmento, com certeza. O Sala de Espera, né? Muito legal. Também. Os melhores segmentos da série Galeria do Terror, esse daí, inclusive. O segundo eu também achei divertido. Não é um episódio assim, o segundo não é um episódio que ele estraga, né? Não, ele é divertido, é bem feitinho, tem umas figuras legais, assim, atuando também. Então, apesar de eu achar que o Alvin Sapinsley, ele é um roteirista que ele, né, dá suas caneladas também, né? Enfim. Não, engraçado, eu tava lendo uma entrevista, né, do Robert Bloch, né, que para um cara, uma entrevista bem legal, por sinal, mesmo assim, né, ele comentando sobre isso, né, sobre como é que foi participar de The Twilight Zone, alguns episódios que ele roteirizou, tipo aquele horroroso lá, o Logoda's Heads, né, as cabeças do Logoda, né, então, que a história do Delet, né, um cara até relativamente famoso, não, muito famoso. E ele fala que The Twilight Zone, olha só que interessante, né? O Robert Bloch fala assim, essa série é uma série legal, né? Lá era tudo muito sério nesse set de filmagem, né? Mas o Jack Ledger era o cara engraçadão, né? Aí a gente recorda aqui que o Jack Ledger é o cara que ficava tentando empurrar
segmento de comédia, né? Porque você ser engraçado, ser um cara divertido, não necessariamente quer dizer que você vai passar essa experiência de ser uma coisa divertida, né? Porque você vai tentar explicar para um roteirista da qualidade do Rod Serling e de outros roteiristas, né? Outros diretores, que você vai botar uma bobagem logo depois do episódio dele, ninguém vai gostar, né? Não. Ele até fala que ele fez essa adaptação aí de... Não o Robert Bloch, né? Mas o Sapinski, né? Quando ele fez essa adaptação dessa história, e ele ficou um pouco assim... Porque é uma história que não tem absolutamente nada a ver com essa história aí Lovecraftiana, ou então essa outra que eu falei sobre a múmia, né, e tal. Então, ele fala... normalmente quando eu faço as adaptações, as pessoas não gostam muito que altere nada da sua história. Então, ele fala que Logothas Red é aquilo mesmo, viu? A história, aquela ruindade toda, é isso mesmo. É uma história ruim mesmo e cheia de problemática mesmo. E acho interessante colocar esse componente, porque quando a gente tá fazendo pesquisa pro episódio, eu gosto de ler textos sobre, eu gosto de ler entrevistas. E aqui o Sapinski fala que ele se divertiu muito fazendo esse segmento aqui dessa última história que a gente contou, sabe? Já certo. A questão do Rod Serling com a primeira história, que é a Sala de Espera, impecável, absolutamente impecável, não tenho que tirar nem pôr, é uma ótima história, ela não tem menos ou mais do que deveria de tempo, né? Então, basicamente, você tem uma história muito boa e ela se põe a questionar o fascínio do ser humano por essa espécie de violência cinematográfica nessas histórias de faroeste, coisa que o público estadunidense é louco por isso, né? Não só eles, obviamente, né? Mas muita gente é totalmente obcecado e tal. E é interessante, né? Porque você também... Você se pode questionar o que o pessoal consome, né? Legal isso daí. Não, e é assim, né? O que conquistou o Oeste não foram as pistolas e as pistolas e os rifles foram para matar os índios, fazer genocídio contra os índios. Isso. O que conquistou mesmo o Oeste foram os martelos, as enxadas, as pás, né? Foi trabalho humano, né? Foi a força. Isso. Foi a primeira invasão das pessoas nas terras, né? E a tentativa de apagamento dos povos indígenas, óbvio, né? Isso. E ao contrário, essa coisa toda que isso aí o americano adora, isso aí foi para poder se sobrepujar, né? Virou uma história de violência e a sensação de impunidade. Por isso tem tantas histórias. Né? Por isso que eu gosto muito do Deadwood, né? Se eu hei de fazer uma recomendação. Porque são histórias de absoluta... uma pessoa que chega no local de absoluta violência, né? Isso. Aonde você vai ter que lidar com aquelas questões todas, né? O cara lá, o pioneiro, ia lá de carroça, grandes distâncias, para depois se assentar na terra, depois construir, né, a cidade. Mas quem ficava famoso eram os vagabundos que só ficavam enchendo a cara, jogando e trocando tiro. Ninguém quer saber a história, né? do cara que foi lá, né, e tal, né? Bom, é interessante, né, a gente pensar sobre esse aspecto, ainda mais que o Rod Serling fez The Loner, né? Que, caramba, ainda vou contigo, talvez, né? Quem sabe no futuro, gente. Por isso que a gente pede apoio, né? O pessoal ajudar a gente a continuar existindo, a apoiar financeiramente. Porque a gente tem muita coisa para falar. E a gente pode continuar a falar. A gente sempre começa o ano... Vocês estão vendo que a gente está no mês de março, hein? Já, né? E nós estamos todo esse começo de ano falando de Galeria do Terror. Então, pra gente poder, né, começar sempre o ano falando de Rod Serling, das coisas do Rod Serling, é muito importante que você nos ajude, você nos apoie. Não importa se você vai ver esse vídeo agora em março de 2025 ou no futuro, né? Porque a gente está tentando desesperadamente nos manter, né, financeiramente, com a nossa pasta, com os nossos projetos, com os nossos gadgets, né, com as coisas que a gente precisa para gravar. A gente tem uma vaquinha de uma webcam que, infelizmente, ela tá bem parada, né? Aqui na descrição também, quando você clica no link, aparece. Então, a gente precisa muito de ajuda, né? Então, se tem uma coisa que eu tenho a dizer, é isso, né? Nos ajude a continuar falando sobre Rod Serling, sobre suas adaptações, com esse cuidado que a gente tem, né, Marcos? Com essa responsabilidade, eu acho importante, por mais brincalhona que eu seja, o Marcos também é, mas essa coisa da gente ter o apreço de falar de alguém que a gente adora, né? A gente gravou, na época, com o Igor Karastanoba, né? E ele escreveu um livro maravilhoso que eu recomendo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você, estar à venda na Amazon, né?
aonde a gente pode ter o prazer de conversar com alguém que também tem o mesmo prazer que a gente, que é estudar o Rod Serling, sua obra, sua vida, né? Então a gente quer continuar fazendo isso, né? Então ajude a gente a continuar, tá? O nosso apoio pode ser por Pix, é apoiomasmorra@gmail.com ou via Apoia-se, tá? Que você pode doar quanto você puder, mensalmente. Costuma ser pelo cartão de crédito, que eu lembro. Então, ajude a gente a continuar. E esse foi um ótimo podcast, gente. Foi bom a gente conversar. Eu tô muito ansiosa. Faltam poucos episódios, tá? E lembrando aqui, reiterando aqui no final, que nós iremos fazer aí uma live com os nossos top 10, né, Marcos? Uhum, exatamente. Os que a gente mais gostou, de repente os que a gente menos gostou também, enfim. Com isso, a gente vai finalizando o nosso programa aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. Espero que você esteja conosco aqui até o final desse projeto, né, dessa temporada. Então, até o próximo podcast. Beijão. Tudo de bom. Até lá. Tchau, fiquem bem.
aí.